O futebol, desde seu princípio, sempre conseguiu proporcionar diversas reações em seus torcedores. A paixão que o futebol criou fez com que diversas diferenças sociais fossem diluídas pelos seus simpatizantes. Mas o futebol traz consigo seus próprios tabus. Uma questão que ainda não é bem aceita ou compreendida no mundo do futebol é a presença das mulheres. Seja dentro do campo, jogando ou arbitrando, nos veículos de comunicação ou nas arquibancadas. As mulheres sofrem com um preconceito que para muitos parecem não existir, mas elas sabem as dificuldades de serem aceitas em uma das sociedades mais machistas da atualidade. Todo jovem brasileiro cresce com a ideia de ser um famoso jogador de futebol. Dinheiro, fama e reconhecimento tornou o futebol uma fábrica de sonhos e muitas vezes de ilusões. E no mundo das mulheres, a dificuldade é ainda maior. A falta de organização e principalmente de investimento faz com que a aceitabilidade seja quase zero por aqui. Eu consegui chegar num patamar aos pouquinhos ali que eu falei que agora vai. E infelizmente estagnou isso daí. Eu acho que pela gente não ter ainda uma medalha significativa para todo mundo. Para mim não, eu tenho uma medalha completamente significativa, uma medalha de prata. Que poucas pessoas no Brasil hoje têm uma medalha olímpica. Então eu fico feliz por isso, porque eu tenho e foi com muito suor. Para mim é uma medalha de ouro. Na década de 90, o futebol feminino teve o seu auge no Brasil, com a tentativa de colocar nas vitrines a modalidade. O Brasil teve jogadoras que ganharam essa notoriedade, enquanto o futebol feminino conseguiu se manter. Marta foi eleita a melhor jogadora do mundo por 5 vezes e se tornou exemplo para muitas atletas. Mesmo atuando pela seleção brasileira e com vários títulos na carreira, Érica ainda continua com o sonho de um maior investimento no futebol feminino. E também que a sociedade aceite as mulheres no mundo do futebol. O preconceito para a modalidade é enorme, enorme, e começa aqui no nosso país. E é isso que eu fico mais chateada, é saber que tem uma grande dificuldade dentro do nosso país, enquanto lá fora, em vários outros países, elas têm uma facilidade a mais porque o país dá isso para elas, essas condições, né? A falta de investimento gera falta de exposição, o que coloca em xeque o futuro da modalidade no Brasil. E em um esporte criado e associado para homens, essa dificuldade de aceitabilidade gera uma difícil inclusão das mulheres no mundo do futebol. Vai ter que mudar o pensamento da população. Isso não vai mudar. O preconceito está sempre nesse meio e vai existir. Só que o que a gente vai fazer? Nada. É ultrapassar cada barreira. É tentar ter o respeito que o futebol feminino merece, que a mulher merece. Mesmo com a tentativa de grandes equipes terem o seu time feminino, a seleção conquistando títulos expressivos e até colocando Marta como exemplo de vitória na modalidade, a dificuldade ainda persiste. Mas eu acho que a gente não tem o porquê mudar. O que tem que mudar mesmo é o pensamento das pessoas, que, desculpa, são medíocres, entendeu? Desculpa a palavra. É muito pequeno isso daí tem que acabar. Com a inclusão das mulheres no mundo do futebol, uma das funções mais questionadas começou a ter as suas praticantes. Se no campo de jogo o árbitro ou o auxiliar já entra com a pressão do erro, imagina quando um deles é uma mulher.